Olá pessoal, eu sou a Márcia, estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal Mãe para Toda Obra. E hoje pessoal, a pedido de uma prima minha, a Rosane, ela me deu uma dica boa de fazer o pão integral, até porque ela é uma pessoa muito fitness. E hoje nós vamos fazer um pão integral, eu já tinha costume de fazê-lo, mas hoje eu fiz mais incrementado e vamos à receita. E esses são os ingredientes: farinha de trigo 4 xícaras, em média meio quilo. Tá? Uso farelo de trigo ou fibra de trigo e esse daqui vai 1 xícara. Flocos de aveia fino, também 1 xícara. 2 colheres bem cheias de açúcar mascavo. 2 colheres de açúcar branco. 1 ovo grande. 1 colher de sal de café cheia. Aí você vê a gosto. 6 colheres de óleo de cozinha. 2 colheres de margarina light. 3 colheres de linhaça dourada, que a gente vai moer ela na hora. E 2 xícaras e meia de água morna. 2 colheres de fermento seco biológico rasa de sopa. Pessoal, aqui tá a linhaça dourada moída, como eu falei pra vocês, que a gente moe na hora pra aproveitar mais o que ela tem de bom a nos oferecer, né, as suas proteínas. E agora a gente vai acrescer o óleo de cozinha, as 6 colheres. O óleo de cozinha, pessoal, fica a critério de vocês. Vocês escolhem qual óleo que vocês devem usar. Eu aprecio mais o óleo de cozinha, mas vocês escolhem um óleo do sabor e agrado de vocês. Aqui tá o açúcar mascavo, as 2 colheres bem cheias. Aqui tá o açúcar branco, também 2 colheres. A manteiga, 2 colheres também. No caso a margarina, né? A light. E agora a gente vai bater junto com ovos. Batemos aqui. Ah, pessoal, já tava esquecendo de colocar o sal aqui também. A colher de café de sal cheio. Também, como eu falei, fica a gosto de vocês, se vocês quiserem colocar um pouco menos. Pronto, dissolveu bem todos eles. Agora a gente vai à massa. Pessoal, aquela mistura que a gente bateu, né? Agora a gente vai colocá-la aqui nessa bacia, tá? A gente vai agora adicionar a água. Bate bem para descer todos os ingredientes. A água, pessoal, uma dica da água. Aqui são ingredientes que estão na temperatura ambiente, né? A água, ela tem que estar um pouquinho mais que morna, que você aguente aqui, ó, 5 segundos com o seu dedo, com a sua mão, ela está na temperatura ótima. Por quê? Para ela ficar na temperatura ideal. A gente vai acrescer. Vamos colocar 2 xícaras aqui de água. 2. É mais que o suficiente, não precisa toda a água. 2 xícaras de água bem morna. Então nós vamos adicionar o farelo de trigo, né, ou fibra de trigo. Muito bom o farelo de trigo, é ótimo mesmo. Aqui o floco de aveia fino, também. A gente vai misturar aqui um pouquinho. Agora a gente vai agregar a farinha integral. Vou colocar metade dela e vamos mexer. Pessoal, esse farelo de trigo, ou fibra de trigo, ele é um produto excelente, né, para quem aprecia o pão integral. Ele é aquela parte que reveste o grão do trigo, né? Não aquela casca seca, a outra parte, que é a parte escura, né? Por isso que ele tem essa tonalidade. Então, ele tem uma fonte de proteína muito boa. Aqui vai ficando uma massa bem maleável. Agora a gente vai colocar mais uma porção aqui de farinha de trigo. Ainda não coloquei tudo, como vocês estão vendo. Pessoal, quanto ao óleo que eu falei antes, ó, eu gosto de colocar o óleo de cozinha
Minha família não aprecia muito esses óleos que realmente a gente deveria consumir, não consome. Né? Que são óleo de girassol, um excelente óleo, né? Também é um óleo que, se você apreciar e gosta de sabores mais apurados, também seria, na verdade, o óleo ideal, e não azeite de cozinha. Eu coloco devido ao sabor que a minha família aprecia. Mas se você gosta, você pode colocar, né? Vai ficar a seu gosto, você vê. E quanto à margarina light, também você vê a qualidade que você gosta, você coloca manteiga, alguma coisa que você aprecie, né? Com a mesma proporção de medida que eu passei. Ó, a gente vai colocar agora o restante. Vou deixar só um pouquinho pra gente farinhar depois. Aqui, pessoal, fica uma massa assim, como vocês estão vendo, ó. Ela fica bem firme, ó, ela não solta fácil da colher. Ó. Não é uma massa que a gente vai meter a mão, porque ela vai grudar bastante nas mãos. Só com uma colher de pau, o que você preferir, ó, ela fica bem firme. Ela não solta fácil da colher. Então, esse seria o ponto da massa. Agora a gente vai colocar o fermento. E aquele restinho de trigo ali a gente vai deixar ele pra gente dar uma esfarinhada aqui por cima depois, pessoal. Por cima e por baixo. Tá, pessoal? Aqui coloquei as 2 colheres rasas, como eu tinha falado antes, de fermento seco biológico. Hoje em dia encontra fácil em qualquer supermercado, você encontra esse fermento. É os melhores, né, pessoal? Pro pão, no geral, é o melhor. Nós vamos deixar depois a nossa massa descansar, até ela crescer, livrar seu volume. Aí nós vamos informar ela. Ó, ela fica bem pesada pra você tem que segurar até mais embaixo a colher pra você conseguir misturar. Agora a gente vai aqui esfarinhar com aquele resto de farinha que nós chamamos ali, uma colherzinha mais ou menos. Vamos tentar fazer uma bolinha aqui, pessoal. Depois ela vai crescer e vai soltar bem fácil da bacia se você fazer assim. Você vai polvilhando, vai puxando com a colher, como eu fiz, e vai polvilhando a massa. Aqui. E agora o restinho aqui, ó. A gente deixa ela aqui, eu vou passar outra colher pra mim tirar o resto da massa. Uma colher que tava com fermento, não tem problema. E a gente vai deixar ela agora descansar, tá, pessoal? Vamos deixar ela descansar e vamos ver o tempo que ela cresça. Não vai chegar a dobrar a massa, mas assim que ela crescer o suficiente, a gente vai informar ela, tá bom, pessoal? Vamos deixar ela descansar agora um pouquinho, vamos cobrir com uma toalhinha e vamos deixar ela descansar. E daqui a pouco a gente já informa ela, tá bom? Pessoal, o pão já cresceu aqui. Em média demorou 1h30, pessoal. O pão, pro crescimento do pão varia muito a questão da temperatura. Se tiver mais frio, vai demorar mais. E se tiver mais quente, ele é mais rápido, tá, pessoal? Então agora, como vocês viram, ele já cresceu, tá? A gente vai dividir ele aqui. Vai dar 2 pão, tá, pessoal? 2 pão. Tô mexendo com a colher aqui pra gente não colocar a mão, a gente usa uma colher assim mais firme. Divide em 2, tá, pessoal? Aqui eu peguei a forma, eu untei a forma, tá? Untei bem ela ao redor, no fundo, tá, pessoal? Uma forma num pote médio, como vocês estão vendo, tá? E aqui nós vamos colocar o... Agora, colocar a mão. É uma massa bem maleável, ó. Ajeita ela com a mão, tá? Fecha bem. Agora eu pego a outra metade. Bem, ajeito com a mão. Ajeito com a mão, espicho aqui na forma.
minha divisão não foi tão justa, mas você vê aí, faz melhorzinho na sua casa. Ela vai ficar um pouco maior um e o outro vai ficar menor. Pessoal, então a gente agora vai deixar ele crescer, tá, pessoal? E assim que ele multiplicar, que ele tem que quase dobrar, a gente vai colocar pra assar. Tá bom, pessoal? Vamos aguardar? Pessoal, depois de 1h15, ele cresceu, ele quase dobrou o volume. Se você tem dúvida, você ergue a forma, você vai sentir que ele tá leve, tá, pessoal? Significa que ele já cresceu o suficiente. Ele vai crescer mais ainda durante o calor do forno, tá bom, pessoal? Vamos colocar no forno? Aqui, pessoal, eu liguei o forno, coloquei ele mais alto, tá? O forno, pra ele não ter risco de queimar, a gente coloca no meio, centraliza. Coloquei em 180 graus, tá? E a gente vai programar a média de 50 minutos. Dentro de 50 minutos é a média que o forno vai, né? O pãozinho vai estar assado. Agora a gente vai aguardar. Pessoal, o pão tá assado. Como ele é um pão que ele fica mais pesado, ele não cresce tanto como o de farinha branca. Agora a gente vai passar a faca aqui. Tá? Ele já tá um pouco frio, porque eu deixei ele esfriando um pouquinho. Tapado com um pano, até mesmo para ele soltar mais fácil. Você deixa ele uns 10, 15 minutinhos, ele vai soltar mais fácil da forma. Aqui já tá solto. Aqui a gente vai tirar ele. Vocês veem que ele tá bem assadinho. Então ele ficou, ao todo, pessoal, eu coloquei 50 minutos, mas eu tive que acrescer mais 10. Então ele ficou 1 hora. Ó, ele ficou 1 hora, tá? Vocês verem, deu 2 pão, né? Pequeno e outro maior. Vou tirar esse aqui também. Aí. Aqui. Isso. Aqui estão os 2 pão. Estão vendo? Agora a gente vai, ó, a gente vai fatiar ele pra vocês verem o resultado final dele. Ó, ficou bem assadinho. Saindo a fumacinha aqui, mas eu tô conseguindo segurar. Assim, pessoal. Vou colocar aqui num prato branco até mesmo pra vocês verem melhor o resultado dele. Deixa eu fazer mais uma fatia aqui. Agora vocês veem como vocês gostam de apreciar ele. E tá aqui o resultado final do prato. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos, agradeço o apoio, tá, pessoal? E peço que se inscrevam no meu canal, continuem me ajudando, dê um joinha se gostou, faça a receita, experimente, tenho certeza que vocês vão gostar dessa também, tá? E me ajude, tá? Um beijão a todos, que Deus abençoe e tchau!